Agora vamos falar um pouco sobre transação penal, meus amigos. Meu nome é Charles Teixeira Chaves, estamos aqui falando de juizado especial criminal. Só para recapitular, o prazo decadencial da Lei 9.099, salvo engano, no artigo 91, não de 2 meses, mas sim de 30 dias a partir da notificação. Depois a gente vai falar novamente sobre esse prazo decadencial de 30 dias. A transação penal, e aí a gente vai falar o seguinte, olha, não obtendo um acordo de composição civil, nós vamos falar um pouco da transação penal. A transação penal, ela ocorre na situação da hipótese do artigo 76. Havendo representação, ou seja, a vítima representou na ação penal pública condicionada, ou se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o que é isso? Não sendo caso de extinção do processo. Ora, nem tudo vai ser transação, conciliação, se não tiver justa causa. Se não tiver justa causa, professor, o que é justa causa? É uma condição da ação penal. É uma condição da ação penal. Eu tenho que ter prova mínima de autoria, e eu tenho que ter indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Se eu não tenho esses elementos, se a pessoa não praticou o crime, eu não posso forçar ele a fazer acordo e muito menos transação penal. Então, não sendo caso de arquivamento imediato, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa a ser especificada em uma proposta. Ou seja, o promotor verificando, recebeu a situação, não houve composição civil, não se tratando de arquivamento, porque se for o caso de arquivamento, o promotor não vai dar prosseguimento ao feito. Ora, isso aqui não é crime nem menor potencial ofensivo, nem contravenção, então eu não vou prosseguir para o procedimento. Mas ele verificando seus elementos e se tratando e tendo a representação na ação penal pública condicionada e sendo ação penal pública condicionada, o promotor vai tentar, antes de oferecer a denúncia, fazer uma transação penal, propondo que a pessoa imediatamente aceite uma pena restritiva de direito ou multa a ser especificada em uma proposta. Nas hipóteses a ser aplicada, a pena de multa é a única aplicável, o juiz pode reduzir até o valor da metade. Nós temos a situação seguinte, se na proposta colocada a multa, essa multa for um valor muito alto, o juiz, verificando as condições financeiras do acusado, ou melhor, da pessoa ré que está recebendo a proposta, ele pode reduzir até metade o valor, justamente para incentivar ou estimular o que? A transação penal. E aí nós continuamos, né? Não será admitida a proposta se ficar comprovado. Então, situações que impedem a transação penal. Lembrando, em transação penal, ela vai ocorrer antes do oferecimento da denúncia. Ainda não temos o oferecimento da denúncia, né? Então, veja bem, situações que não pode ocorrer transação. Primeira hipótese do artigo 76, parágrafo 2º. Na primeira hipótese, inciso 1º, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Se o autor já tem uma decisão condenatória e ele pegou cadeia, ou melhor falando, é uma forma de linguagem simples, né? Cadeia, ou melhor, pena privativa de liberdade, não terá direito à transação penal. Então, é ato de exclusão que vai impedir transação penal, que é um benefício, né? Que imediatamente ele aceita uma pena restritiva de direito ou multa. Outra hipótese também que vai impedir a transação penal: ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos dessa lei. A lei de juizado especial ela coloca o seguinte: a pessoa só pode beneficiar pela lei 9.099, porque ela vai evitar o cárcere, vai evitar a prisão privativa de liberdade, bem como eliminar qualquer ficha de antecedentes criminais, a não ser para consulta interna do judiciário e para a polícia. Ela tem um prazo. Ou seja, a pessoa só pode beneficiar do juizado especial da Lei 9.099, no âmbito criminal, pelo prazo de 5 anos. Se no prazo de 5 anos ele vem a praticar outro crime de menor potencial ofensivo, ele não pode ter o benefício da transação penal. Então, ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos. Professor Charles, se passou 5 anos, ele pode ser beneficiado? Pode. Ok? Então, nós temos um prazo, um parâmetro legal. Após 5 anos, ele pode ser beneficiado de novo pela Lei 9.099, tendo os benefícios. Caso contrário, ele não pode ser julgado pela Lei 9.099. Ok? Também a outra hipótese que vai impedir a transação penal. Inciso 3º do artigo 76, parágrafo 2º. Não indicarem os antecedentes, ou seja, o comportamento, a vida pregressa, a conduta social e a personalidade do agente. Tem situações que não adianta, a pessoa, mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo, oferecer uma transação penal imediata como acordo, é uma pessoa que tem um comportamento, um antecedente, conduta social, personalidade voltada ao crime.
mesmo crimes pequenos. Diante disso, aí, se não essas condições pessoais e subjetivas, elas não conseguem definir um critério objetivo, então nós vamos ter uma situação que vai ao critério do promotor, bem como do juiz, verificar a sua não aplicação. Por quê? Nós temos motivos e circunstâncias que são insuficientes para a adoção da medida. Essa medida, por si só, não vai ajudar a ressocializar o comportamento do indivíduo. Então, veja bem, a hipótese que também vai impedir a transação penal, quando não indicar os antecedentes, conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, se necessária e suficiente a adoção da medida. Ou seja, a medida não vai ressocializar, não vai evitar a prática de futuros crimes, mesmo crimes considerados de menor potencial ofensivo. Diante desse comportamento subjetivo, há um impedimento da transação penal. Qual que é o objetivo da transação penal? A ideia é evitar a ação penal. Ou seja, ainda não há oferecimento de denúncia na ação penal pública condicionada, porque já tem representação, e na ação penal pública incondicionada. Aqui vai afastar a ação penal, mas impede a impunidade do autor, que cumprirá uma pena alternativa. Qual pena? Ou pena restritiva de direito, que é a transação penal, ou multa, né? Então, há uma situação de onde a parte fala o seguinte, ó, se aceita uma restritiva de direito ou uma multa no lugar do julgamento do processo, aí a pessoa tem que concordar ou não. O professor Charlie pode discordar? Pode. Pode discordar. É direito à transação penal. O entendimento jurisprudencial que o promotor deve oferecer a transação penal sempre que tiver as condições objetivas e colocar essa proposta para a parte. E aí a aceitação dessa proposta, antes do oferecimento da denúncia, é um critério de escolha do acusado, né, ou do réu, logicamente orientado pelo seu advogado. Aplicação da pena não privativa de liberdade, que é restritiva ou multa. Aqui vai concretizar um acordo e a aplicação da pena restritiva ou multa. É uma forma de tentar resolver imediatamente e encerrar o processo. Simplesmente é uma ideia de aceitação de culpa, sem julgamento do processo, mas sem o malefício dessa aceitação de culpa conduzir a um antecedente criminal, porque o benefício da Lei 9.099 no prazo de 5 anos não vai ser encarado como antecedente criminal. Teoricamente vai ser primário. Ok? A sentença sem efeito civil. O que acontece? Como não teve acordo civil, a transação penal ela não vai impedir o quê? Que a vítima busque amparo no juizado especial civil ou na justiça comum civil. Por quê? Como não teve transação civil, aqui a questão do descumprimento do acordo, a vítima deverá propor uma ação no juizado civil, no caso da reparação civil. Então, não vai impedir o quê? A reparação dos efeitos chamado efeito ex delito. Porque eu tenho o ilícito penal e o ilícito civil. Quando um ilícito penal reflete no ilícito civil, permite a vítima buscar também amparo na esfera civil para reparar os danos civis. Okay? Aqui é só transação penal. Como não houve a composição do dano civil, nada impede a vítima buscar essa medida no âmbito civil. Ainda, sobre a questão da transação penal, o artigo 76 vai falar o seguinte, e aí nós vamos conduzir sobre aceitação, não aceitação, o que acontece, quais são os benefícios, quais são as condições e quem tem que acompanhar, se é direito ou não. Nós já falamos que a transação penal é um direito do acusado, ou melhor, do réu. E o parágrafo 3º do artigo 76 vai deixar muito claro. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, olha a obrigatoriedade do advogado aqui no juizado especial, tem que ter o defensor público, será submetido à apreciação do juiz. Ou seja, o acordo da proposta é feito pelo promotor, o autor da infração junto com o seu advogado analisa, se aceitar, o juiz ainda vai ter que analisar para homologar. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público, que é a transação penal, aceita pelo autor da infração manifestação do seu advogado, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, uma ou outra, que não importará em reincidência. Você está vendo? O fato de eu estar aceitando, antes da oferecimento de denúncia, uma medida restritiva ou multa, não importará em reincidência. Você tecnicamente primário, né? Serei primário. Ok? Desde que eu não venha se beneficiar, num período de 5 anos, não venha praticar ato criminoso. Porque aí, se eu praticar, não vou poder mais usar a 9.099, porque é um prazo que o legislador estipula. Então, veja bem,
não serei considerado reincidente, sendo registrado apenas para impedir novamente os mesmos benefícios no prazo de 5 anos. Quais são os benefícios? Os benefícios da 9.099. Se não, dentro de 5 anos eu pratico outro crime de menor potencial ofensivo. Não, agora eu quero fazer uma transação para não ser reincidente. Não, você já foi beneficiado, não transcorreu os 5 anos. Ou seja, o prazo de 5 anos é um prazo mínimo que é estabelecido para a pessoa se beneficiar da Lei 9.099. Porque o maior benefício é que a pessoa sai de um acordo sem ser considerado reincidente, considerado como primário. Então, isso é importante, observar esse prazo. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação. Ou seja, da decisão que aceita a transação penal, ela tem um recurso. Ué, professor Charles, mas essas partes concordam em tudo? Pode ter recurso? Oh, gente, pode ter recurso. Pode surgir algumas situações onde que houve um equívoco do autor da infração, que foi mal orientado por seu defensor, e aí agora ele percebeu que o acordo não é benéfico. Por exemplo, ele tem noção da sua inocência. Para que ele vai fazer um acordo de aceitar uma pena restritiva, mesmo não considerando-se culpado, mesmo considerando não reincidente? Ele perde a oportunidade de, eventualmente, praticar um outro crime de menor potencial ofensivo no prazo de 5 anos, se beneficiar dessa lei. Diante disso, se ele tem a convicção da sua inocência, ele não vai aceitar esse tipo de penalidade, né? Então, cabe apelação nesse sentido, né? A apelação deve ser interposta em 10 dias, né? Na realidade, é um recurso inominado, né? O parágrafo 6º vai colocar a imposição da sanção que trata do parágrafo 4º, que é a pena restritiva de direito ou multa, não constará da certidão de antecedentes criminais. Está vendo? Não sou reincidente, poderei me beneficiar dessa situação após 5 anos, ou seja, praticando novo crime de menor potencial ofensivo ou contravenção. Não vai constar na minha certidão de antecedentes, salvo para os fins do dispositivo, e não terem efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação civil. Então, o parágrafo 6º vai falar o seguinte: ora, você pode conseguir, se você aceitou a transação penal, você não vai ter na sua ficha antecedente o reconhecimento de que você aceitou a pena restritiva. Você será primário e ela só vai ser considerada para fins de investigação da justiça, mas não para fins de ficha de certidão de antecedentes criminais. Vai sair de lá negativa, Como nós chegamos na transação penal e não houve acordo da reparação civil, danos civis, é permitido a vítima buscar a justiça civil para a reparação no contexto civil. Porque se o ilícito penal já foi resolvido pela transação penal, agora do ilícito penal gerou repercussão civil, não houve composição dos danos civis, cabe à vítima buscar na esfera civil a reparação civil financeira decorrente do ilícito penal que já foi sanado pela transação penal. O professor influencia se ele aceitou a restritivo de direito, então ele está aceitando culpa. Isso vai refletir na esfera civil? Não, não vai refletir, porque aqui não houve a discussão de culpabilidade, houve uma aceitação. Aqui não há que se falar nem que culpado, porque ele não é reincidente, não vai considerar como ficha de antecedente. Cabe à vítima demonstrar os prejuízos na esfera civil. Ok? São jurisdições distintas. O fato é o mesmo, o fato do ilícito penal que refletiu no ilícito civil. E, decorrência desse reflexo, aqui as consequências são diferentes. Eu vou ter que buscar na esfera civil. Aqui tem a possibilidade de resolver se ocorrer a composição do dano civil, como nós já falamos anteriormente, né? Mas como não ocorreu, então, cabendo aos interessados propor a ação cabível no juízo civil. E veja bem, não terá efeito civil, ou seja, de novo, então eu posso, já que ele aceitou a pena restritiva, a transação penal, eu posso usar isso como prova para ajuizar na ação civil, buscar os efeitos civis do decorrente desse crime. Não, não vai ter efeito civil, porque o parágrafo 6 deixa bem claro. Não terá efeito civil, cabendo ao interessado propor ação cabível no juízo civil. Trata-se de direito do acusado ou o MP em enfurecer a transação. O que é isso? É direito do acusado quando tem os requisitos da transação penal. Veja bem, e como que se o promotor, professor Charles, se o promotor recusar fazer a proposta de transação penal, o réu tem interesse. Ele se preenche nos requisitos objetivos e subjetivos. Ele está dentro de situações que não há impedimento. Qual que é a solução? Aí nós vamos tentar aplicar a analogia ao artigo 28. Veja bem, se o promotor não oferece a proposta e o réu entende que tem direito, ele vai peticionar para que o juiz encaminhe os autos ao Procurador-Geral de Justiça, em analogia ao artigo 28. O que é isso? O promotor de justiça tem um superior hierárquico, né? No caso, o promotor estadual ele tem o Procurador-Geral de Justiça.
O Procurador-Geral de Justiça pode tomar duas medidas. Concordar com a postulação do autor da infração para que seja feita a transação, aí substitui o membro do Ministério Público e oferece a transação penal, ou concorda com o promotor, E aí o promotor, se for o caso, ou vai arquivar ou vai oferecer denúncia, que é a próxima etapa, né? Então é uma espécie de recurso, um recurso ao superior hierárquico do Ministério Público. Professor Chá, o juiz não pode intrometer, não? Não, o juiz não pode intrometer na transação penal, mas ele pode remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, onde que ele toma duas medidas. Qual a primeira medida? Substitui o promotor e favorece a proposta, ou concorda com o promotor e prossegue o feito, continua o feito. Lembrando que até o presente momento não há oferecimento de denúncia. E aí, passou-se a transação penal, não foi feito, não foi realizada. E aí nós vamos falar um pouco sobre o procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Veja bem, iniciativa da proposta do MP ao oferecer a denúncia oral. E aí o que acontece? Não teve a transação, foi feita a denúncia oral, do juiz vai, após a denúncia, o que vai ter? Vai ter os requerimentos interessados. Aceitação da proposta. Cabe ao acusado acompanhado de defensor, como nós já falamos, em caso de divergência prevalece a vontade do autor. Que divergência? Se há um conflito entre o advogado versus o autor da infração, prevalece a vontade do autor da infração, né? Porque aí o advogado fala assim, não aceita não, vamos nos defender. E aí, só que a vontade que deve predominar é do interesse do autor. Não, eu quero aceitar a transação penal, porque ela tem um benefício de não considerar reincidente, não vai sair nas fichas de antecedente, não gera reflexo direto na esfera civil para mim. Aí são esses benefícios legais que tem. Se tiver essa divergência entre o advogado e o autor, prevalece a vontade do autor, como um entendimento. Há uma dispensa de inquérito policial, porque nós temos termo circunstanciado, logicamente prescindindo de exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver oferida por boletim médico ou prova equivalente. Ora, se tem alguma situação que precisa materializar o crime, eu tenho crimes que se materializa, né? Lesão corporal e algumas situações disso. É necessário que no boletim de ocorrência conste que houve um boletim médico ou prova equivalente, alguma situação. Se não tiver, isso vai dificultar na apuração do crime, porque nós estamos chegando agora à fase de denúncia. Porque é importante ter indício de autoria e prova da materialidade do crime. É dispensado o inquérito policial, no juizado especial, tudo bem, mas eu tenho que ter a prova da materialidade. Essa prova pode ser oferida por boletim médico ou por prova equivalente que consiga comprovar a materialidade do crime. Quando esses crimes que deixam vestígio, né? Isso é muito importante, né?